A empresa possibilita conexões entre pessoas e negócios inspiradores. Por isso dizemos que nós fazemos a ponte. A gente faz a ligação entre você e as tecnologias inovadoras em áudio, vídeo e automação. Além disso, abrimos o nosso espaço para a realização de eventos corporativos e acolhemos projetos colaborativos. A SET fica em Novo Hamburgo, na 25 de julho, 1290. Venha tomar um café e trocar experiências com o Tarek, a Ana e toda a equipe. Telefone 51-3600-0077. A Costaneira é uma das maiores referências no ramo de acabamentos de alto padrão. Nossa missão é transformar sonhos em ambientes. Venha conhecer nossas lojas presentes em 8 cidades do Rio Grande do Sul. Para mais informações, acesse nosso site www.costaneira.com.br. Átrio Conceito, 24 anos no mercado de cortinas e persianas. Além da proteção e embelezamento das janelas, experiências incríveis com os mais diversos papéis de parede, trazendo conforto e elegância para sua casa com lareiras ecológicas, toldos, ombrelones e tapetes. Rua Almirante Abreu, 16, Porto Alegre. Fone 33 42 19 39 ou WhatsApp 9 81 96 96 65. Siga-nos no @Átrio Conceito. Siga a Rádio Arquitetura no Instagram, no @Arquitetura Rádio, e fique por dentro das novidades e promoções. O programa a seguir é uma produção e realização da Rádio Arquitetura. Todos os direitos reservados. Rádio Arquitetura, 24 horas com você. Muito bem, Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos, 9 horas, 21 minutos, 23 graus e 8 décimos é a temperatura nesta quinta-feira nublada aqui na Grande Porto Alegre. Entrando no ar mais uma edição do programa Arquitetura Legal e o Mundo das Perícias. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação pelo nosso site em radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo Radiosnet e agora com imagens também pelo Facebook. Lembrando também que o programa Arquitetura Legal e o Mundo das Perícias é um oferecimento dos nossos parceiros da Átrio Conceito, 24 anos no mercado de cortinas e persianas, além de toda a proteção e embelezamento de janelas e as experiências incríveis com os mais diversos papéis de parede, que trazem conforto e elegância para sua casa. A Átrio também tem ladeiras ecológicas, toldos, ombrelones e tapetes. Grande beijo aí para os nossos queridos amigos da Átrio Conceito. Rua Almirante Abreu, número 16, telefone 51-3342-1939, ou então atendimento pelo WhatsApp também, né? 51-98-196-9665, e no Instagram você encontra a Átrio no @AtrioConceito. Programa de hoje falando sobre vistoria cautelar. O que é uma vistoria cautelar? Rafaela Ritter, por favor, nos acuda. Bom dia! Feliz ano novo, que eu não te vi, né? Não te vi ainda esse ano. É verdade, é o primeiro programa, né? Feliz ano novo, que 2021 seja mais leve para todos nós, né? Que venha em dobro, né, Rafa, tudo aquilo que a gente não pôde fazer em 2020, né, todos os abraços, os encontros, as festas, né, e quando a gente fala em abraço, né, Rafa, fazendo uma rapidinho aqui, a gente pensa em comemoração, mas tem muita gente que precisa de um abraço por outros motivos, né, e a gente não está por perto. Então, que seja um 2021 muito bacana. Para começar, antes de tu entrar no assunto, falando em abraço, deixa eu mandar um abraço aqui para o meu primo, Luiz Henrique Kivel, que está nos assistindo aqui. Abração aí, Luiz Henrique Kivel, muito obrigado. E aí, Rafa, me conta que história eu tenho um assunto que eu sou muito apaixonada por esse assunto, tá? Deixa eu vir mais para cá, que tá meio escura a minha tela aqui, fica mais clarinho.
Melhorou, né? Sim. Eu sou muito apaixonada, tá? Porque é um dos serviços que dentro da perícia judicial, da perícia, enfim, não, né? A gente pode fazer, que é a vistoria cautelar de vizinhança, tá? O que é a vistoria cautelar? Na verdade, ela é uma obrigação normativa pela NBR 12722, tá? Em que diz que os construtores, antes de executar uma obra, eles devem vistoriar aqueles imóveis que podem ser atingidos, deixa eu só ajeitar isso aqui, que podem ser atingidos pela obra, certo? Então, assim, antes de começar a obra, né, claro que às vezes não dá tempo, né? Por exemplo, a gente agora fechou um trabalho que já nos chamaram quando a obra já tinha começado, tá? Mas o ideal, no mundo ideal, é que chamem um profissional, né, que é aquele profissional experiente, que já tem capacitação para aquilo, que tem algum pós, alguma especialização nessa área, para fazer, para analisar a obra em si, as fundações que vão ser utilizadas, e antes de começar a obra, acessar esses imóveis, né, ver as condições desses vizinhos, né, em questão de conservação dos imóveis, se eles já apresentam alguma fissura, alguma trinca, alguma patologia, porque isso tem dois lados, né? É o construtor que está se protegendo, né? Porque depois começa a obra, começa a fundação, dependendo do tipo de fundação, os próprios vizinhos, eles se assustam, né? E aí aquela barulheira, né? E aí eles, vai quebrar minha casa, né? As janelas estão sacudindo. Então, tem dois lados. Do construtor, de ir lá verificar a atual condição dos imóveis vizinhos, né? Que possam ser atingidos pela obra dele, né? O imóvel, antes de começar a obra, estava assim. Aí, né? Por exemplo, já apresentava alguma fissura, já apresentava alguma infiltração. E o lado do proprietário do imóvel para já saber, olha, teu imóvel apresenta problemas, né? Então, é bom que vocês verifiquem esses problemas. É uma garantia, diria, para ambas as partes. Tá? O que acontece na prática? Alguns problemas assim que os profissionais encontram para fazer esse trabalho é que os moradores autorizem a nossa entrada. Sim. Né? Porque nem sempre eles, não sei, né? O que acontece? Normalmente a gente procura o síndico, se é um edifício, se é um condomínio, a gente procura o contato com o síndico, a gente faz, porque a gente tem que pensar o seguinte, Ale, tudo na questão da judicialização disso, porque se a pessoa se sentiu incomodada, se ela acha que algum problema aconteceu na casa dela por causa da obra, ela vai procurar os direitos dela e ela pode judicializar a questão. Então, tudo é para uma proteção, né, de uma possível judicialização. Então, tudo tem que ficar registrado, tá? Então, por exemplo, vou lá vistoriar o condomínio Lindeira Minha Obra. Eu comunico a síndica, eu mando uma carta R para os moradores, né? Até porque o profissional não vai ficar indo todos os dias lá, né, dependendo do número de imóveis que a gente tem que vistoriar, né? Então, a gente já marca, né, pela carta R, vamos ir tal lugar, fica registrado, né? E também depois o laudo, ele pode ficar à disposição dos moradores, né? Né, a gente pode, é uma questão se é a construtora que está nos contratando, né, a gente pode, né, comunicar ao síndico, então, isso fica à disposição de vocês, os laudos, via eletrônica e tal. E também tem o outro lado, também eu já trabalhei no outro lado, que é o condomínio, né, um prédio, um condomínio, ficou muito assustado com a magnitude de uma obra que estava acontecendo do lado deles. A construtora não entrou no condomínio, não pediu autorização, não fez o laudo de vistoria, e o próprio condomínio daí nos contratou para fazer esse laudo como um resguardo deles. Sim, já é a visão da outra parte daí, né? Exatamente, né? Porque o que acontece? Não tem nenhuma lei que obrigue o construtor a fazer esse laudo, né? Tem um normativo, né? Segundo o IBAP, normativo é lei. Então, assim, a NBR 12722 diz que a gente tem que fazer esse laudo de vistoria
preliminar antes de começar a obra. Uhum. O que eu vejo que tem acontecido? Que sim, as construtoras estão contratando esse serviço, né, para resguardo delas, né, e é de bom tom que também, assim, a política da boa vizinhança, né, estamos fazendo um laudo, né, a gente sabe que a obra vai ter impacto, então eu acredito que é muito salutar para ambas as partes, né, esse resguardo dessa vistoria antes de começar a obra. Porque no final das contas é isso mesmo, né, Rafa? É uma segurança para as duas partes, né? Porque todas as duas têm, no caso de um problema na obra, enfim, do impacto, as duas têm alguma coisa a perder, né? Então, interessante que a gente se resguarde. E eu te pergunto o seguinte, o proprietário do imóvel, vamos lá, pegamos um condomínio e alguém decida que não quer autorizar, né? Não autoriza a vistoria e tal. Se depois acontece alguma coisa, ele entra na justiça com base no laudo de outros, ou ele fica fora dessa... Para ele vai ser mais difícil ele argumentar, né? Porque no momento, assim, por exemplo, eu vou para um condomínio de casas. Todos, assim, a grande maioria deixou entrar, fizemos o laudo, né? E aí tem um ou outro ali que não deixou. Isso acontece, Rafa? Acontece. É mesmo? Acontece. Mesmo sabendo que é um instrumento para se resguardar, as pessoas não autorizam. Não autorizam, acontece sim. Então, para esse aí comprovar, né, que ele não está de má fé, é mais difícil. Esse aí, né? Tem também a questão do seguro de obra, né? Aí eu quero trazer, já falei para ti, eu quero trazer uma pessoa que trabalha com seguro de obra, né, para a gente conversar, que eu acho que é interessante. Sim. Mas quando a construtora apresenta, diz que vai entregar laudo de vistoria cautelar, o seguro, ela pode também barganhar o valor do seguro, né, o seguro da obra. Perfeito. Isso, né? Mas, voltando à tua pergunta, eu acho mais complicada. Essa pessoa, ela fica, vamos dizer, numa situação mais delicada do que as outras, né? Por que só na dela aconteceu o problema, entendeu, né? E as outras todas que a gente conseguiu entrar não teve. Então tem toda essa questão aí jurídica que o advogado pode partir, né, em cima dessa questão, né? Então eu gosto muito, eu acho que ele é um trabalho bem técnico, ele é fotográfico, né? É fotográfico, é um book fotográfico, a gente vai lá, tira foto de todos os ambientes, assim, e aí já identifica onde tem problemas, né? Contar isso daí, porque quando eu pensei em fotográfico, eu pensei no ambiente como um todo, né? E lógico, tá sadio, tá ok, beleza. Mas quando tem uma patologia, ela já é registrada e identificada. Ela já é registrada, já é assim, apontada para o proprietário, né? A gente chama atenção para isso, né? Já tem uma fissura, já tem não sei o quê, para ele ficar atento, né? E eu tenho sempre assim uma intuição, na verdade, assim, a minha prática de trabalho, que quando tu faz um laudo antes, dificilmente a pessoa vai, sabe, vai tentar tirar proveito, se ela tá de má fé, né? Claro que se acontecer um problema, ele tem que resolver. Mas eu já, né, nesses 20 anos que eu trabalho com perícia, eu vejo muita gente de má fé, principalmente com construtoras, entendeu? Eu tenho clientes construtoras e nitidamente, assim, eu vejo a má fé das pessoas. Então, se tu já apresenta um laudo, né, anterior, dificilmente, acho que inibe um pouco, sabe, essa questão, assim. Eu acho, né, Rafa, que as pessoas já começam a encarar a coisa como algo que pode parar na justiça e que alguém, a outra parte, já tem um instrumento ali, né, naquele momento, para aqueles que estão pensando em agir com má fé, né? Então a pessoa já fica um pé aí atrás, né? Fica, e é importante, assim, também, que se registre, né, em cartório esse laudo, para ficar ali a data, né, anotada, e eu sou a favor, assim, fez o laudo, encaminha, se foi a construtora que fez o laudo, encaminha para o síndico do edifício, né,
A gente está fazendo um trabalho bem grande, são 80 e poucas casas que a gente tem que vistoriar, e então, assim, eu registro que eu falei com a síndica, eu faço print dos WhatsApp, eu faço print do e-mail, né, tudo que a gente vai fazer, eu comunico o síndico do condomínio para ele saber, ó, vai ser tal e tal coisa, mandei a carta R com este conteúdo, né, para ficar tudo registrado. Isso é uma segurança no caso da construtora, que é o meu cliente, né, e também o outro lado, quando os condomínios nos contratam também, que eu acho que é muito válido, né, para se resguardar de qualquer problema que possa vir a ocorrer nessas obras. Existe um parâmetro para essa vistoria cautelar, Rafa, no sentido de magnitude da obra, ou seja, a partir de quando começa a se pensar nisso daí, obras de menor porte, talvez não, existe um parâmetro para isso? Assim, ó, tem que se analisar que tipo de, assim, eu acho mais importante que tipo de fundação vai ser utilizado, né? Um edifício, vai construir um edifício, sempre é uma fundação mais profunda, sempre é alguma coisa que vai mexer mais no terreno. Se o terreno do lado já tem, assim, alguma, perdi a palavra, mas alguma deficiência, né, na própria fundação do imóvel, isso pode atingir diretamente, né? Por exemplo, assim, tem o caso dos edifícios de Santos, eu não sei se tu já viu alguma coisa que eles são do litoral, da orla, eles são tortos. Eu já ouvi falar meio por cima. Então, assim, é fantástico, se tu pegar um YouTube desse para ver, assim, as empresas que colocam eles no prumo, né? Não, é fantástico, sério, assim, ó, são prédios bem antigos, da década de 70, 60, 70, né? Faltou ali um estudo de fundação de solo, né? Na época, não se levou muito a fundo, né? A sondagem, que é importantíssima antes de começar uma obra, né? Tem que se gastar em sondagem, gente, é importante. E os prédios, o que aconteceu? Uns ficaram fazendo pressão sobre os outros, e aí eles foram entortando, tá? As fundações ficaram fazendo bulbos de pressão, que a gente chama, né? E aí ficou um meio que se escorando na fundação do outro, troços entortaram, né? Não, assim, até reforma, se tu quiser, né? Vai fazer uma reforma de maior volumezinho, né? Comprei uma casa antiga, vou reformar ela toda. Faz, eu acho que não, né? Claro, não tem um parâmetro, a partir de tantos metros quadrados, né? Vai um pouco também, assim, do feeling tanto do pessoal do condomínio quanto do feeling da construtora, mas, assim, a construtora tem que fazer, tá? A construtora tem que, dependente da magnitude da obra. Pelo normativo 12722 da NBR de 92, eles têm que fazer. Bom, então, quando há uma construtora envolvida, no caso o Alexandre, que está ali com o seu imóvel, eu não preciso me preocupar em fazer isso aí, porque essa vistoria já vai partir da construtora, correto? Teoricamente. Rafaela, como assim? Teoricamente, porque tem construtora que não faz, porque não tem, assim, eu até procurei na internet, se tivesse uma lei, né, que obrigue. É uma orientação, na verdade, né? Se eu estou falando bobagem, eu peço até que alguém que esteja escutando fale, porque, assim, eu não achei lei que obrigue, tá? Mas eu tenho um normativo que para o IBAP nacional isso é lei, né? Então, assim, as construtoras devem seguir os normativos, né? Nós, como técnicos, devemos seguir os normativos. Então, tem essa obrigatoriedade, mas nem todas fazem. Por exemplo, esse condomínio que eu prestei serviço pro condomínio, é uma construtora bem grande, bem conhecida em Porto Alegre, e eles não fizeram. Não fizeram? Não fizeram. Tá? Não, pelo menos assim, o meu contato direto era com a síndica do edifício, e eu perguntei, mas eles não vieram aqui, eles não pediram para entrar, né, para ver a área condominial do prédio? Não, ninguém entrou aqui. Pelo menos até, né, a gente fez final do ano passado esse laudo, já estavam começando as fundações da obra, não tinham contatado ela. Então, ou seja, a construtora assumiu o risco total e matou no peito. E é uma obra de grande vulto. Isso me chamou a atenção, sabe? Uma obra bem grande.
Enfim, mas pelo menos esse condomínio está resguardado, porque tem esse laudo que a gente apresentou para eles, está lá guardadinho, né? E eles podem argumentar em relação a isso aí. Esses casos depois caem em que vara, Rafa? Provavelmente na civil, né? Civil, né? Caem em vara civil, isso aí. As questões construtivas normalmente caem em vara civil. Por isso que eu digo assim, é uma tendência dos advogados hoje em dia não judicializar. Eles tentam a mediação, tentam fazer uma coisa, né, anterior para se resolver sem partir para as vias de fato. Tem essa tendência até para poder hoje eu tô meio lelé, as palavras não me vêm na cabeça, assim, mas para desafogar o judiciário. E então é muito bom que se tenha isso, né, para evitar, porque o custo de um processo judicial, além de anos de desgaste, é muito maior, né? Vai ter que pagar perícia, vai ter que pagar os assistentes técnicos, né? As custas e o tempo que isso vai levar, né? Aí podem pedir danos morais, podem pedir um monte de coisa, né? Mas essa tendência, né, Rafa, já se observa em várias áreas do direito, né, de haverem várias de conciliação antes de entrar, de fato, numa disputa judicial, né, porque justamente por causa disso, infelizmente, a gente ainda tem, em certa parte da população, a mentalidade, a cultura, digamos assim, de que deu um problema, vou botar na justiça, como se a justiça fosse resolver aquilo da noite para o dia e tudo. Não, é gasto, é tempo, porque o judiciário não tem mais gente para julgar isso daí, conforme o número de processos. Então, mas o ideal mesmo é nem chegar na conciliação, né, Rafa? É já ter esses instrumentos todos em mãos para se precaver, né? O que eu tenho visto, assim, né, a gente tenta que os advogados das partes, eles se comuniquem, né, e eles tentem representar cada um a sua parte, chegar num acordo. É o que a gente vê, assim, e muitas vezes funciona. O laudo é um instrumento muito importante para isso, né? Mas, quando não se tem nenhum acordo anterior, aí sim, aí realmente vai ter que judicializar e aí encarar o processo, né? E, enfim, mas eu tô vendo graças a Deus, né? É trabalho para a gente, para os arquitetos, para os engenheiros, né? Eu tô vendo essa preocupação das grandes construtoras, pelo menos, né, em contratar esse tipo de trabalho para se precaver, porque mesmo que vá judicializar lá na frente, é um resguardo que ela tem, né? Claro. Né, é uma antecipação de prova que ela já tem. Fica a dica, então, para as construtoras que já estão cientes dessa vistoria cautelar, né, mas principalmente também para a pessoa física, que muitas vezes tem o desconhecimento disso daí. Se estiver ocorrendo, ou você percebe que vai ocorrer uma obra ao lado da sua residência, apartamento, procure-se primeiro se informar, eu acredito que sim, né, Rafa, se vai haver uma vistoria cautelar. Entre em contato com a construtora, ver se vai haver. Se não vai haver uma vistoria cautelar, o que já está errado, mas, né, se não vai haver essa vistoria, você, pessoa física, tem a possibilidade de se precaver quanto a futuros danos durante esta obra. Então, entre em contato com a Rafaela, se oriente, veja como tem que fazer para evitar dor de cabeça futuras, né? Principalmente aqueles, né, Rafa, que a gente sabe que tem prédios que são prédios mais antigos, são residências mais antigas, que elas já têm uma propensão a ter algum tipo de patologia, e então não deixe de resguardar o seu bem imóvel por um instrumento que você pode ter em mãos para evitar aí futuramente dores de cabeça, né, Rafa? Exatamente, e até é uma oportunidade até para saber da real situação do imóvel, né? Porque tu não fica chamando engenheiro arquiteto o tempo todo para ver as condições do meu imóvel, daí já é uma oportunidade, né? Um profissional vai lá e já verifica a situação do imóvel. É bom tu ter tocado nesse assunto, porque realmente eu acho que faz bastante sentido, porque a partir do momento que eu tenho um profissional fazendo a vistoria, ele vai indicar quais são as patologias existentes,
causa, enfim, mas vai te alertar a respeito do estado que está o seu imóvel e no que aquilo pode acarretar. Então, mesmo que não aconteça nada durante essa obra, você já tem em mãos uma análise até mesmo para consertar aquilo que pode vir a dar uma dor de cabeça futura. A gente não chega assim a analisar o problema de cada imóvel, dependendo, né? A gente só aponta nesses casos. Né? A gente aponta, bom que vocês chamem alguém, o que a gente faz? Chama alguém para dar uma olhada nisso aqui, que isso aqui não está legal, isso pode vir a te dar problemas, né? A gente não faz uma perícia nessas casas, mas daí a gente aponta. Né? Mas já tendo essa informação, a pessoa já sabe aonde recorrer, né, Rafa? Exato. Né? Porque às vezes dentro de uma residência o tempo vai passando, as pessoas não se dão conta, são aquelas modificações no dia a dia que a gente não percebe, e quando tem alguém de fora que entra e olha, não, mas isso aqui está errado, isso aqui, né, tá com problema. Então, é válido também nesse sentido. Com certeza. Rafaela Ritter, 9h45, nós estamos indo para o final do programa. Eu não posso deixar de agradecer mais uma vez os nossos queridos amigos da Atrio Conceito, patrocinadores da Arquitetura Legal e o Mundo das Perícias. 24 anos no mercado, Rafaela Ritter, de cortinas e persianas. Proteção, embelezamento de janelas, papéis de parede também, lareiras ecológicas, todos ombrelones, tapetes, tudo isso, Rafa, a gente encontra lá na Atrio Conceito, que fica na Almirante Abreu, número 16, em Porto Alegre. Para entrar em contato é bem fácil, 3342-1939, WhatsApp 51981969665, também dá para seguir a Atrio no Instagram, no @AtrioConceito, Rafa Ritter. Então tá, querido, um beijo para Silvia da Atrio, feliz ano novo para ela, que eu também não vi ela esse ano, e nos vemos na semana que vem, então, né? Nos vemos na semana que vem, muito obrigado pelo conteúdo de hoje, de grande importância, e semana que vem estamos aqui novamente. Eu que agradeço a oportunidade de poder dividir isso com vocês. Né? Falou, querida. Grande beijo, Rafa, valeu, tchau, tchau. Beijo, tchau. Arquiteta urbanista Rafaela Ritter apresentando a Arquitetura Legal e o Mundo das Perícias, hoje falando sobre vistoria cautelar, o que é, né, e a importância, né, da vistoria cautelar, como a gente viu agora há pouco aqui nas palavras da nossa Rafaela Ritter. 9h46, eu vou encerrando essa transmissão aqui pelo Facebook, agradecendo novamente aos nossos queridos amigos da Atrio Conceito pelo patrocínio do programa. Quem está nos vendo aqui no Facebook pode acompanhar agora a programação também em radioarquitetura.com.br.